Olá, minha gente, muito boa tarde a todos. Que essa semana que se inicia hoje, segunda-feira, seja uma semana profícua para todos. Que a felicidade ela só existe, no meu modo de ver, de modo coletivo, comum a todos. A felicidade isolada chega a ser para mim até mesmo uma ironia. Meus amigos, eu hoje vou falar novamente de política, de um tema que nós brasileiros, nesse ano de 2018, que temos eleições gerais, nos interessa muito. Meus amigos, falam muito de ideologias. O que é ideologia? Naturalmente, a ideologia deriva da palavra, do verbete ideal. Ideal. Pois bem, muita gente procura esse bem, esse ideal, a vida toda através da política. Mas o ser humano, malicioso e artificioso como é, tem deturpado a política, porque tem apresentado, porque se apresenta na política da pior maneira possível. Olha, vejo bem aqui a condição do Brasil. Qual é a ideologia do nosso governo? Qual foi a ideologia dos governos passados? Ora, minha gente, muitos dizem, foi de esquerda, outro de direita. Mas o que é direita ou é esquerda? Será que eles querem com isso dizer que nós estamos falando de um Estado liberal ou de um Estado socialista? Meus amigos, no Brasil não dá para a gente enquadrar, pelo menos a priori, uma ideologia na política brasileira, porque no Brasil nós temos quase 40 partidos. Agora me diga, qual é a ideologia que alcança esses quase 40 partidos? Eu só digo uma, meus amigos, só tem uma, a esperteza. A esperteza. Porque depois que foi criado o bilionário fundo partidário, todo mundo quer mandar em um partido, todo mundo quer ter um partido para mandar. Agora vocês, se a imprensa brasileira tão cuidadosa como é, e isso não é ironia, é uma grande imprensa, nossa imprensa brasileira, deveria verificar as cúpulas dos partidos em todo o Brasil. Eles não fazem mais eleições para diretório, eles nomeam diretamente, direto mesmo, comissões executivas provisórias por todo o Brasil. Agora veja bem, se a imprensa quiser ver mesmo, procure saber quem são os membros do diretório, da comissão executiva, das comissões executivas nacionais e estaduais. Você pode verificar que na comissão executiva nacional está o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, o apaniguado dos grupos que dominam o partido há décadas. E os novos que foram criados, seguem o mesmo caminho,
querem tirar vantagem do dinheiro público, querem tirar vantagem do sacrifício do povo trabalhador brasileiro que constrói a riqueza, que constrói esse Brasil, esse país. E como eu já disse em outra mídia, o trabalhador brasileiro não se apropria nem mesmo de 5% do que ele produz. O capital, sim, leva tudo. Leva tudo. Agora falam, por exemplo, do governo Lula, que diz que foi um governo esse ou aquele, socialista. Não foi não, meus amigos. Foi o governo que os bancos, tanto privados como os bancos estatais, ganharam muito mais. Foi um governo em que foi estabelecido vantagem, isenção de imposto para as grandes empresas, para as montadoras, para as grandes indústrias. Agora me diga onde é que está aí o socialismo do Lula. Eu não acredito. Meus amigos, como não acredito em ideologia nenhuma, eu acredito no caráter do agente político, do governador, do presidente da República, dos senadores, dos deputados, tanto estadual como federal, e também dos vereadores e dos prefeitos. Eu acredito no caráter. Porque quando é eleito uma pessoa de caráter, que tem amor a seu povo, que tem dignidade, ele não entra lá pensando em ideologia, ele entra pensando em trabalhar e fazer o melhor para a sua cidade, para o seu estado e pelo seu país e pelo seu povo, pela sua nação, pela sua pátria. É isso. Então no Brasil não se pode falar de ideologia não, minha gente, não pode. Quase 40 partidos, eles só defendem a ideologia da esperteza. Ideologia da esperteza. É triste você ver o cara lutar aí pela rua pegando filiação, adesão a partidos políticos, novos partidos, somente para fraudar, eu digo fraudar, para tirar proveito do fundo partidário que é dinheiro do povo. Onde é que está a ideologia aí, minha gente? É bom que o Brasil, para se consertar, comece a endireitar o caráter de seus agentes políticos, seus agentes públicos, seus agentes econômicos. Seus agentes econômicos. Enquanto aí é que está o X da questão. Enquanto isso não acontecer, enquanto não se trabalhar sério em prol do Brasil, nós não teremos, minha gente, nós não teremos êxito. Nós estamos numa crise, anote aí, anote e depois me cobre. Nós estamos numa crise que se trabalharmos direitinho, bem, com honestidade, essa crise ela só será debelada daqui a algumas décadas, porque dizem que o déficit de emprego chega a 13 milhões, não é? Então me diga, qual é o milagre humano que vai fazer com que se crie, por exemplo, em 4 anos, 13 milhões de empregos? Isso não existe. Não vai acontecer porque as dificuldades que nós temos são grandes também. Apesar de que a recessão já não existe, a inflação também não existe, porque está sendo corretamente, competentemente administrado o país agora no momento, mas só que o governo Temer não pode fazer milagre. Está recuperando a economia da medida que pode fazê-lo. Mas assim mesmo, até partidos que ajudaram no impeachment já estão contra o presidente da República, o presidente Temer. Qual é a lógica que isso tem? Não sabia que era ele que ia governar? Não é? Mas é isso, eu estou falando de ideologia. E não acredito nessa tal de ideologia. Acredito até no ideal de fazer o bem, de governar bem.
um estado, um município, uma nação. Meus amigos, quando você estiver assistindo um programa eleitoral, que o candidato estiver te oferecendo o céu, tome cuidado, porque ele está te oferecendo o céu agora, na campanha, mas está com o inferno reservado para você logo depois de eleito. É essa a realidade, porque o que nós estamos vendo são os agentes políticos olhando somente para o seu bolso e para a sua eleição, para o seu mandato. O mandato que é fonte de renda para essa gente, renda legal e ilegal. Nós estamos vendo. Meus amigos, minha gente, o que é ideologia? Eu pergunto. Novamente. Nós tivemos aí um dualismo entre o que eles chamam de conservadorismo, liberalismo e o socialismo e comunismo. Com a doutrina liberal de Adam Smith, com o seu livro A Riqueza das Nações, e com o Capital de Karl Marx, que, como de resto, esculhambou as relações capital e trabalho, porque o capital não é melhor que o trabalho, mas tem que ser respeitado, porque o homem empreendedor é que efetivamente cria os empregos para o homem trabalhador. Sem o homem empreendedor, não temos empresa, não temos banco, não temos serviços, não temos nada. Essa é a verdade humana, né? E o livro de Adam Smith, ele estabelece as relações capital-trabalho de forma honesta, não é desonesta. Agora, Karl Marx quer que o proletariado governe. Como? Ora, se o proletariado está abaixo um pouco ou muito da pirâmide social, é porque ele não tem efetivamente a aptidão, a liderança, o carisma para constituir empresas e, por conseguinte, de governar municípios, estados e nações. O trabalhador, eu não digo que ele seja incapaz, porque não é incapaz, mas a ambição do trabalhador em si é o seu dia a dia. Do empreendedor é de acumular e do trabalhador é de sobreviver do seu trabalho. Que é honesto, não é desonesto, os dois lados. Então não vamos aqui demonizar o capital de forma nenhuma. Agora, o capitalismo tem que ser capitalismo, um capitalismo, vamos dizer, solidário, que pague bem, que remunere bem, não o capitalismo selvagem praticado aqui nos trópicos. Então, meus amigos, eu sei que nós todos vamos ser perturbados no horário político eleitoral por quase 40 partidos. É candidato até de um olho só, como eles dizem por aí. É candidato a perder de vista. Agora você vai ver gente de todo tipo, de toda natureza, oferecendo tudo depois de eleito. Mas é como eu já lhe disse, o cara que te oferece, o candidato que te oferece o céu na campanha, ele está com um inferno reservado para você. Cuidado com os projetos e com as pessoas sinceras. Hoje nós temos como verificar o passado, a vida pregressa dos candidatos. Não podemos embarcar mais em mentiras, porque nós tivemos campanha passada aí que a mentira foi
vamos dizer, a mentira foi o normal, a mentira foi quem comandou a campanha presidencial passada de 2014. Então, minha gente, hoje eu considero que todos nós somos responsáveis pelo Brasil. Essa crise do Brasil, todos nós e cada um temos que colaborar no sentido de debelar essa crise. Agora, nós todos temos uma responsabilidade muito grande com esse estado de coisas. A começar, minha gente, pelo voto. Nós vamos contribuir muito. Podemos contribuir muito com o voto. Votando na pessoa certa. Vamos fugir, correr dos demagogos e daqueles que têm uma ficha impraticável para fazer a vida pública, para fazer política. Meus amigos, isso é muito sério. Nós temos que saber o que é que esses candidatos querem. Se eles querem roubar ou se eles querem fazer alguma coisa. Porque a vida pública não é fácil também. Não é fácil para aqueles que fazem uma vida pública séria. Agora, para os malandros, vocês estão vendo como acontece. Então eu estou fazendo, meus amigos, essa intervenção aqui, antes de candidaturas definidas, antes de A ou B se colocar na rua, antes dos quase 40 partidos estarem pedindo voto, poluindo a cidade. Estou fazendo essa reflexão aqui para, penso eu, com essas palavras modestas, alertar aqueles que tiverem a curiosidade de ver esse vídeo. Porque, como eu já disse em outras mídias, não estou fazendo política partidária, não sou candidato. Sou candidato, sim, a manter esse canal vivo, mas a gente sabe que essas coisas que se aborda verdadeiramente, a audiência não é muito grande. Se fosse qualquer fornicação que se colocasse aqui, viralizava. Mas, como é uma coisa séria, poucos têm a curiosidade. Mas eu falo aqui novamente para vocês, cuidado. Cuidado, muito cuidado com esses 40 e tantos partidos. Porque não digo todos, mas muitos estão recheados de velhacos. Muito obrigado.